Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, verso de número 16. Mateus, capítulo 6, verso 16. Você que está aqui hoje pela primeira vez, você que está nos acompanhando talvez hoje pela primeira vez pelo nosso canal no YouTube, nós estamos numa série chamada Vida Abundante. Diga comigo, Vida Abundante. Já caminhamos, né? Tantas palavras, já aprendemos tanto com essa série e vamos continuar ainda, já estamos quase finalizando ela. Mas o que é vida abundante? É só vida? Não. É a forma de vida que Deus tem para nós. Agora, a pergunta que fica é: aonde habita essa vida? Aonde é a morada da vida abundante? A morada da vida abundante é no Espírito. Você tem um espírito, você tem uma alma e você tem um corpo. A vida que Deus tem para você, essa palavra abundante, é uma vida que transborda, é uma vida plena, plenitude em todas as áreas. E essa vida abundante habita no Espírito. Então cada vez que eu vivo no Espírito, eu estou vivendo a vida abundante. Pastor, a minha vida não está abundante, a minha vida está limitada. Qual é o problema? Você não está vivendo no Espírito. Tem muitas formas de você ativar essa vida. A vida recebe força, amém? Como que você mata algo? Qual que é a maneira mais prática de matar algo? Deixando de alimentar. Por isso que a vida abundante está no Espírito. Quando eu alimento o Espírito, eu estou ativando a vida abundante. E a minha oração nessa noite é que a vida abundante seja ativada dentro de você. Apenas que tem gente que não levanta a mão para nada, né? Mas você que crê, levanta a mão. Eu vou dizer de novo, que nessa noite a vida abundante seja ativada dentro de você. E você que não levanta a mão para nada, que Deus ame você. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Vamos comigo lá? Mateus 6, verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça, lava o rosto. Verso 18. Para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Você sabe que nós vamos entrar amanhã, só para refrescar sua memória, amanhã nós vamos entrar num jejum de 21 dias, amanhã. Coloca para mim aqui o jejum, por favor. Serão 21 dias de jejum. Pastor, eu não vou conseguir. Se você diz que não vai conseguir, você não vai conseguir mesmo. Mas deixa eu te ensinar a jejuar. Bota para mim, por favor, o jejum. Deixa eu te mostrar o que é o jejum. Esse jejum de 21 dias, você pode fazer esse jejum da forma como você entender que é necessário você fazer. Seu jejum, suas regras. Jejuar não é ficar sem comer. Jejuar é mais do que isso. Diga assim, 21 dias. Você tá firme aí, irmão? Você está bem? Então vamos lá, vamos comigo, diga 21 dias de jejum. Diga assim, acessando lugares mais altos. Seu jejum, suas regras. Você pode fazer esse jejum de 21 dias alternando. Você pode, por exemplo, você que gosta do café da manhã, tirar o café da manhã. Você pode então jejuar das 6 da manhã até o meio-dia. Pastor, eu não tomo café. Então você pode tirar alguma coisa da sua alimentação. Você gosta muito de doce, olha que oportunidade de você tirar o açúcar. Você pode fazer uma semana sem açúcar. Pastor, eu vou morrer. Isso mesmo. Você vai matar uma natureza ruim em você. Você vai matar um monte de coisa ruim, essa é a verdade. Porque é isso que o jejum faz. Você vai entender hoje à noite o porquê dessa palavra. Antes de viver a vida abundante, eu tenho que entender a morada da vida abundante. E como eu acesso essa vida abundante?
E essa vida abundante requer de escolhas, requer de você se abster de algumas coisas. Não tem como eu ter a abundância de Deus fazendo coisas que não agradam a Deus. Então esse jejum é uma preparação. Diga assim: todo jejum nos prepara. Então não espera viver no começo do jejum o que você vai viver só após o jejum. Porque durante o processo você pode pensar em desistir, e você vai pensar. Mas quando você pensar em desistir, peça ajuda para o Espírito Santo. Como que você pode fazer esse jejum? Uma semana sem açúcar, uma semana talvez sem nenhum carboidrato, sem arroz, sem massa, tira tudo. E a última semana você pode fazer sem carne, salada, ovo. Pastor, eu não vou, vai me dar fome. Exatamente, essa é a ideia. Alguém me disse: se eu jejuar eu tenho fome. Isso. Pastor, se eu jejuar me dá dor de cabeça. Não, você tem que vencer essa natureza. E nesse jejum, a palavra que o Senhor nos deu é essa palavra: nós vamos acessar lugares maiores. Você lembra de Daniel, enquanto ele estava orando? E diz que Daniel estava orando e jejuando, e de repente houve uma intervenção divina. Essa é a palavra que o Senhor me deu. Vai haver uma intervenção divina. Então, esse jejum, pastor, eu posso fazer ele todo só na água? Se você é habituado, sim. Se você é habituado, não. Você pode fazer ele com uma única refeição por dia. Você pode fazer ele tirando alguma coisa, como eu já disse. A importância é, o alto nível de importância é você participar desse jejum. Amém? Começamos amanhã, dia 22, e vamos até o dia 12. Então amanhã começamos. Você não pode ficar de fora dele. Pastor, mas eu nunca fiz um jejum tão longo. Que linda oportunidade. Saber que você não vai estar jejuando sozinho. Nós vamos estar orando e intercedendo por você. Você vai entrar nesse jejum talvez endividado e vai sair transformado, abençoado e próspero. Você pode entrar nesse jejum enfermo e sair curado. Você pode entrar nesse jejum com um grande problema na sua casa. Quando você sair dele vai estar solucionado tudo isso. Porque o jejum tem esse poder. Nós lemos agora aqui em Mateus 6, verso 16, Jesus falando com seus discípulos sobre o jejum. Jesus está tratando nesse texto a motivação por trás da ação. Talvez você veja pessoas fazendo algumas coisas, mas Deus, Ele vê antes do que é feito a motivação do que por que é feito. Nós olhamos uma pessoa e Deus olha o coração dessa pessoa. Jesus está tratando aqueles que gostam de se aparecer, porque há pessoas que gostam de serem vistas por aquilo que fazem. Aquelas pessoas que gostam de exibir o que estão fazendo. É isso que Jesus está tratando. Jesus está tratando aqueles que estão fazendo a coisa certa do jeito errado. Diga assim: fazendo a coisa certa do jeito errado. Então, para Jesus é muito importante que seus discípulos vivam disciplina espiritual. Jejum é parte da disciplina espiritual. O que vai diferenciar? Pense comigo. O que diferencia um cristão de um não cristão? O seu estilo de vida. O que vai diferenciar um cristão do não cristão são as suas atitudes, a sua forma de viver, a sua disciplina diária. A disciplina tem o poder de formar você. Uma pessoa sem disciplina é uma pessoa sem identidade. Uma pessoa sem disciplina é uma pessoa sem força. A disciplina, ela vai ter hábitos. A disciplina, ela vai ter coisas que você não faz uma única vez. Até porque tem coisas que você não pode fazer uma única vez, amém? Você não pode orar uma única vez. Eu orei, Deus não respondeu, eu parei de orar. Você não pode ler a Bíblia uma única vez. A disciplina é o que forma a identidade. A disciplina, esses hábitos que você adquire, são hábitos que nos transformam. Até porque você é aquilo que você faz repetidas vezes. Se você está fazendo algo repetidas vezes, você se torna aquilo que você faz. Você está aqui? Diga assim: a minha identidade é aquilo que eu faço muitas vezes. Então aquilo que você faz repetidas vezes é o que forma a sua identidade. E não tem como você mudar quem você é.
se você não mudar primeiro o que você faz. Então Jesus está tratando de disciplina. O que se espera de um cristão? Uma conduta diferente. O que se espera de um filho de Deus? Um estilo de vida totalmente diferente do mundo. E esse estilo de vida não é roupa. Esse estilo de vida não é um linguajar crentez. Não é isso. Esse estilo de vida vem de dentro, não vem do lado de fora. Você sabe que a pessoa é um filho de Deus porque você vê Jesus nessa pessoa. Não é a roupa, não é andar com uma Bíblia embaixo do braço. Porque tem pessoas que parecem super espirituais. Você conhece alguém que parece super espiritual? Não precisa levantar a mão, você conhece, eu sei. Tem uns que são chatos. Tem os xiitas e tem os crentes chatos. São chatos. Sabe aquele tipo de gente que quer pregar para você toda hora? Já viu? É uma enciclopédia, vive falando versículo. A Bíblia está na boca, mas não está no coração. É alguém que fala, mas não faz. É alguém que diz o que não vive. Então Jesus está tratando justamente de disciplinas espirituais. Diga assim comigo: disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais é o jejum, a oração, a leitura da palavra, a comunhão. Existem várias disciplinas, entre elas o jejum. Então é interessante porque Jesus vai tratar aqui a motivação. Tem gente que se acha super espiritual, bota uma roupa de crente, fala que nem crente, mas esconde uma natureza contaminada. É aquele tipo de gente carnal vestido de alguém espiritual. Eles são os que mais gritam, eles berram, eles giram, eles choram, mas chegam em casa e é a mesma coisa. Briga com todo mundo, discute, não tem um bom relacionamento com os filhos, não trata bem a sua esposa. A esposa então na igreja parece uma santa, né? Se bobear ela flutua, mas em casa mostra as garras. Tem gente que é um dentro da igreja e um lá fora. E nós deveríamos ser os mesmos lá fora o que somos aqui dentro, amém? Você está comigo? O ato de jejuar que Jesus está tratando aqui é uma disciplina. Ele espera que os seus discípulos, quantos aqui são discípulos de Jesus? Ele espera que seus discípulos pratiquem isso. Ele espera que nós venhamos ter uma cultura diferente. Você está comigo nisso? Então é bem interessante pensar nisso. O que Jesus quer fazer com o jejum? Por que ele diz que é importante? Porque ele jejua também. Ele pratica isso. Agora Jesus está tratando aqui, ele está mostrando para os discípulos: não tem como vocês mudar o lado de fora se primeiro não mudar o lado de dentro. Deixa eu explicar isso para você. Nada vai mudar aqui fora se não mudar aí dentro de você. Jesus está tratando aqui de uma natureza, diga assim, duas naturezas que habitam em mim. Coloque para mim aí Gálatas capítulo 5 verso 17, por favor. Gálatas 5, 17. Olhe bem, Gálatas capítulo 5 verso 17. Olha o que diz: você tem essas duas naturezas dentro de você, porque a carne luta, milita, batalha contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha que interessante. Bota século 21, essa aqui é o século 21, não é? Bota a versão do século 21 para mim. Olhe bem, diga assim, uma luta. Diga uma luta entre a carne e o espírito. Pastor, eu sou um cristão. Que carne é essa? A carne é uma estrutura. A carne é aquilo que resiste à vontade de Deus. A carne, ela resiste, ela luta contra você, para que você não venha fazer o que é certo. A carne é uma estrutura que todo homem, toda mulher tem dentro de si. Dentro de você tem uma força que é contrária ao que Deus quer. E essa força da carne, ela se alimenta. Se alimenta do quê? Hábitos. A falta da disciplina alimenta essa estrutura. Pense na carne como uma força que resiste a Deus. Sabe aquele dia que você
levanta pesado, desanimado, desacreditando de tudo, dizendo, cara, hoje vai dar tudo errado, é a carne. Essa estrutura, ela é contra a vontade de Deus. E ali você vai ver nesse texto de Gálatas 5,17, que a carne e o espírito lutam. Há uma luta. E quando você alimenta o espírito, diga assim, alimentar o espírito, e enfraquecer a carne. A carne se alimenta de vontades, de desejos. E quando eu alimento a carne ela luta contra o espírito. Mas quando eu alimento o espírito fortalecido vai enfraquecer a carne. Agora vamos lembrar de uma coisa, a vida abundante mora onde mesmo? Oi, mora onde mesmo? Então se eu estou alimentando o espírito, a vida abundante é ativada dentro de mim. Você está entendendo o que Jesus está falando? Pare de alimentar a natureza errada. O seu problema é que dentro de você existe uma natureza chamada carne. E a carne não se converte, meu irmão. Você vai parar de lutar contra ela só no dia que Jesus voltar. Aí acabou essa luta. Até lá você vai ter que lutar contra a carne. Uma pessoa, escute, uma mente dominada pela carne é uma mente doente. São pessoas que elas montam na sua mente o fracasso. Ela cria um teatro na sua mente de que vai dar tudo errado. E dá tudo errado. Uma pessoa dominada pela carne vive uma vida de escravo. Porque a pessoa está submetida a vontades que fazem mal. A carne tem desejos, a carne tem frutos. O apóstolo Paulo vai nos falar sobre as obras da carne. São muitas, não vamos poder falar hoje. O fato é que a carne resiste tudo aquilo que é do espírito. Quando algo é bom para o espírito, a carne não gosta. Por exemplo, ler a Bíblia é bom, sim ou não? Por que você não lê mais? Porque quando você abre a Bíblia, você tem sono. Aí se botar uma Netflix, você fica que nem uma coruja até as 4 da manhã. Estou falando mentira aqui? Por que nós viciamos nas telas? Que a gente fica navegando na internet horas e horas e não consegue tirar 10 minutos de oração. Porque a nossa carne alimentada tenta nos dominar. Uma pessoa dominada pela carne é uma pessoa que não tem filtro. Ela não tem limites. Pessoas dominadas pela carne, elas vivem uma vida de escravidão, total escravidão. Então Jesus aqui está tratando disso. Precisamos alimentar o espírito, para que nós venhamos viver no espírito, vivendo a vida abundante. Pessoas que vivem na carne, você vai vê-las, por exemplo, no seu comportamento. Diga assim, o comportamento da carne. 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo disse, não posso falar com vocês, a uma igreja. Escute, Paulo está falando a uma igreja. Não posso falar com vocês como pessoas maduras, porque vocês são crianças. Olhe bem, qual é a marca de alguém carnal? Imaturidade. O que tem de gente matura na igreja? Aí os caras vão ver esses pastores aí, estrelinha gospel, pregar, e os caras dizem assim, não, a sua vida vai mudar num passe de mágica. Não muda, irmão, porque a transformação é um processo. Você está me ouvindo aí? Agora escute isso é muito importante. O apóstolo Paulo diz, a marca de alguém carnal. Escute, há uma igreja carnal, onde as pessoas querem ser super espirituais, onde as pessoas querem mostrar e ostentar que são alguma coisa. E isso é perigoso. Primeiro que o Senhor não apoia isso. Ele apoia a humildade, a simplicidade. Agora perceba uma coisa. A igreja de 1 Coríntios capítulo 3, Jesus diz a ela, se vê que vocês são carnais. Diga assim, as marcas de um cristão carnal. Pastor, só um pouquinho, um cristão pode ser carnal? Sim. Como é que é um cristão carnal? Ele tem o Espírito Santo. Ele tem o Espírito de Deus. Ele ora, ele vem à igreja, ele levanta as mãos. Mas tudo isso não passa de uma performance. Tudo isso é superficial. Ele não mergulha, ele não tem responsabilidade. O apóstolo Paulo diz, as marcas da carne em vocês, falando à igreja, é que vocês estão ainda discutindo entre si.
Há entre vocês ofensas, há entre vocês quem fale mal um do outro. Olha as marcas de alguém carnal. Uma pessoa que vive na carne, ela é dominada por desejos errados. Uma pessoa que vive na carne, ela vive atritando. A carne precisa de brigas para sobreviver. Você está entendendo porque a sua casa talvez está no meio de uma tempestade? Você está entendendo que tem famílias que não conseguem se relacionar bem? Quem está falando ali não é o espírito, é a carne. A carne precisa de guerra. A carne precisa de ofensa. Então o apóstolo Paulo vai tratar justamente isso. O comportamento da carne. A carne vai alterar o seu comportamento. Se nós formos avançar, vamos avançar aqui em Gálatas, vai para o próximo versículo, você vai ver uma coisa. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, já não estáis debaixo da lei. Vai lá. As obras da carne são, olhe bem, a carne tem comportamentos. A carne tem um jeito de falar agressivo, ofensivo. A carne tem um jeito de se portar. Agora, quando você vive no Espírito, a vida de Deus começa a fluir. Como é o nome dessa vida abundante? Essa palavra abundante de João 10:10 é Zoe, é vida que transborda direto de Deus. Você está afim dessa vida aí, meu irmão? O resto não é vida. Então para de achar que você tem uma vida sem Deus, porque você não tem. Você tem qualquer coisa, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Porque a carne faz isso. A carne gera escravidão. Uma igreja carnal é uma igreja com aquela ideia de parecer crente por fora, e por dentro vamos dando um jeito. Não. Você tem que aprender. Se você não tiver vida interior, você vai ser governado pelo exterior. E tem gente sendo governado pelo seu exterior. Como é que uma pessoa que vive na carne passa os seus dias? Ela é dominada pela dor, pelo medo, pela tristeza. Pessoas que são dominadas pelos problemas. Ela vai variando de acordo com os problemas que vão surgindo. Então a carne vai gerar essa estrutura. Tudo que resiste a Deus, tudo que é bom para o espírito, escute, tudo o que é bom para o espírito, a carne é contra. Por isso que tem dias que você não gosta de vir na igreja, ou você vem na igreja muito feliz, está todo dia. Oi? Ai, eu venho todo dia feliz. Tá bom. Não tem dias que vem de arrasto. Ô irmão, não tem dias que você vem de arrasto. Fala a verdade aí, só eu venho de arrasto. Tem dias que você vem só pela misericórdia. Já contei a minha história para você. Quantos últimos cultos eu fui? Eu planejava, hoje é meu último culto, não vou mais pregar para esses crentes. Chega, depois daqui vou fazer outra coisa. Não tem como, porque nós fomos criados para viver nesse ambiente com Deus. Você entende? O problema é quando você vê uma pessoa que não está vivendo a vida abundante, porque não está alimentando a vida abundante. A vida abundante é alimentada. O jejum não é se abster, simplesmente. O jejum é alimentar o espírito. Diga assim: alimentar o espírito, enfraquecer a carne. Se a carne é uma resistência e você alimentar o espírito, o que a resistência vai? Qual é a resistência que há em você? Essa resistência vai diminuir. Sabe essa resistência que você tem na sua mente? Pastor, eu leio, eu tento estudar, minha mente não muda. O que é isso? Obras da carne. Pastor, eu tenho uma raiva, eu tenho um ódio de pessoas. O que é isso? Comportamentos da carne. A grande questão é alimentar o espírito. E quando você olha para o jejum, a palavra jejum, dentro da sua etimologia original no hebraico, essa palavra tisson significa fechar a boca, tapar a boca. Já no grego, nesteia, é abstinência intencional de alimento. É você se abster de algumas coisas. Diga assim comigo: dizer não. E aqui eu quero falar com você não só sobre comida física. Não é comida do prato. Eu falo de se abster de coisas que você está comendo com os olhos. Que tem coisas tentando te alimentar. Tem coisas tentando modelar a sua vida, moldar você. E você talvez não percebe. Eu não quero falar aqui só de comida física. Eu quero falar de coisas espirituais com você. Posso falar de coisas espirituais com você?
Afinal de contas, nós viemos de uma condição espiritual e não natural. O espiritual vem antes do natural. Você não entende a sua vida, o que está acontecendo, porque você não entende o espiritual. Diga assim, o jejum. Vamos lá com força, diga, o jejum faz a carne se calar. Porque a palavra jejum é fechar a boca. Então há uma voz negativa dentro de você. Essa voz nunca falou com você, vai dar tudo errado? Essa voz só falou comigo? Nunca, já falou com você essa voz? Vai dar tudo errado. Essa é a voz da carne. Quer dizer que o Espírito fala, mas se você é carnal, você não escuta. Pastor, eu quero me libertar disso. Volto a dizer, a libertação é um processo. Alimente seu espírito, para que seu espírito governe sobre a carne. Quando você vai ver isso, a carne se calar, o jejum vai exercitar algo poderoso. O jejum vai ativar o maior poder que Deus nos deu. Diga assim, o maior poder que Deus nos deu. Você sabe qual é esse poder? Escolha. O maior poder que Deus nos deu é o poder de escolher. A palavra vai dizer que nós precisamos ter domínio próprio. Gálatas 5:23. Domínio próprio, autocontrole é um fruto do Espírito. É um contraste. Carne tem obras, Espírito tem frutos. Frutos crescem em qualquer lugar? Ô irmão, fruto dá em qualquer lugar? Fruto precisa do quê? Solo. Tem que ser trabalhado. Você tem que saber trabalhar seu espírito. No Espírito, a presença de Deus habita, a vida abundante. Tudo que vamos viver em Deus é pelo Espírito, porque Deus é Espírito. Você entende? Quer dizer que o jejum vai nos dar de volta um poder que nós perdemos. Qual é o poder que você não tem hoje? Autocontrole. O autocontrole é você não viver pelo impulso. Pastor, então quer dizer que eu fiz esse monte de coisa errada porque a carne está me levando para isso? Sim. Uma pessoa que vive pelo impulso é uma pessoa que vive sem pensar. Já fez uma coisa que você, depois que fez, disse: meu Deus, o que eu fiz? E aí vem um pi. Nunca fez? Só foi pensar depois de feito. Meu Deus, agora feito. Por quê? Porque viver pelo impulso é uma vida vivida sem pensar. São pessoas que agem pela emoção. E se você age pela emoção, a emoção é criança, toda emoção é infantil. Tem gente que age pelas explosões emocionais. Acumulou, uma hora explode. Aí toma uma decisão debaixo desse clima. Aí de repente a pessoa toma uma decisão, ou ela age pelo impulso por conta da ansiedade. Uma pessoa que vive pelo impulso é uma pessoa que não sabe avaliar os prós e os contras. Sabe aquele tipo de gente que não sabe fazer uma leitura certa? Ele não sabe avaliar o que é certo e o que é errado, porque a carne cria confusão na mente. A mente carnal é uma mente confusa. A alma viciada em coisas da terra é uma alma que está intoxicada. Então aprenda isso, não dá para viver pelo impulso. Você tem que viver guiado pelo Espírito. Diga assim, não mais viver pelo impulso. Você entende isso? Por que é importante não viver pelo impulso? Porque viver pelo impulso é viver de forma errada. Viver pelo impulso é viver o fracasso. A precipitação é a mãe do fracasso. Você vai se precipitando e indo na direção errada. E é isso que a carne gosta. Essa estrutura que é contra Deus, que habita em nós. E volto a dizer, a carne não se converte, não adianta. Você tem que parar de alimentar ela. Essa estrutura negativa que é contra a vontade de Deus vai lutar contra você. Vai tentar guiar você. Vai tentar mostrar um caminho para você. Agora, os caminhos da carne são caminhos de dor, de sofrimento. Então, quando a gente fala de autocontrole, o autocontrole vai dar para você uma vida equilibrada. O autocontrole vai te dar mais saúde. O autocontrole vai levar você a dar uma resposta mais adequada
algumas situações. Porque tem situações difíceis. Se você é como eu, você lida todos os dias com momentos difíceis. Eu lido com gente difícil, lugar difícil, situação difícil. Essa é a minha vida. Então sou quase como aquele cara que faz o filme lá do Missão Impossível, sabe? Tipo aquilo lá. Se você lida com pessoas difíceis, e volto a dizer, nós estamos lidando hoje com uma das gerações mais doentes que já pisou na terra. E a doença dessa geração é alimentada pela carne. Alimentada, volto a dizer, não é a comida no prato. Ligue, por exemplo, a sua televisão. O que você vai ver hoje numa televisão? Você vai ver uma cultura de consumismo. Você vai ver uma figura de corpo ideal, de vida ideal. E tudo que é pregado a nós é o excesso. Diga assim, uma geração que vive de excessos. Tudo está em excesso. Tudo é excesso. E viver os excessos é perigoso, porque tudo aquilo que é em excesso faz mal. O apóstolo Paulo diz: tudo eu posso, mas nem tudo me convém, nem tudo edifica. Se você vive pelo impulso, você vive com pessoas, talvez com vícios, com ideias erradas, com visões erradas sobre Deus, e isso pode influenciar você. A marca de uma pessoa que vive essa estrutura carnal é uma vida influenciada por tudo. E hoje nós somos influenciados por uma cultura de consumismo. Compro, logo existo. Eu sou aquilo que tenho. E você tem que ter tudo de melhor. Isso não é pecado. Mas o que eu estou dizendo? Você é bem maior do que isso. Agora, aprenda uma coisa: a carne tem fome de coisas erradas. A carne deseja, e o apetite da carne é insaciável. Então hoje é uma cultura, ligue uma televisão, acesse a internet, existe uma cultura tentando nos alimentar. E nós estamos vendo essa geração no meio dos excessos. Tudo é em excesso. E esse excesso é o que nós precisamos tratar em nós. Você está aqui comigo, irmão? Está comigo nisso? Diga assim: o poder de não mais ser dominado pela carne. É tão interessante isso, porque a ação da carne é impulsiva. É uma pessoa que não está vendo sua atitude. Ela vai colher o fruto dessa atitude errada por muito tempo. Então viver pelo impulso. Provérbios 25, coloca para mim aqui. Provérbios 25, verso 28. Olha o que diz aqui: uma pessoa que vive pelo impulso, sem o domínio próprio, sem o autocontrole. Coloca para mim aqui. Provérbios, capítulo 25, verso 28. Como uma cidade destruída. Olha como é uma pessoa sem autocontrole. Como uma cidade destruída e sem muros, desprotegido. É atacado pelo mal, porque uma cidade sem muro, ela está desprotegida. Assim é o homem que não pode conter-se, que não consegue se dominar. Como que é uma pessoa que não tem autocontrole? É uma cidade destruída. É uma identidade destruída, é uma visão destruída. Tudo que a pessoa bota a mão, ela destrói. Porque a destruição de fora tocou primeiro o lado de dentro. É como uma cidade destruída. É como uma cidade sem muros. Uma cidade sem muro é assaltada. Uma cidade sem muro é uma cidade onde qualquer inimigo entra e faz o que quer. Agora tome cuidado, autocontrole é para pessoas maduras. Não é porque tem alguém falando mal de você que você vai ter que ir lá tirar limpo. Não é porque tem alguém ofendendo você que você vai ter que ir lá talvez agora e ver o que está acontecendo. A falta de autocontrole tem destruído casamentos. Porque talvez agora nesse casamento a carne está aflorada, os ânimos estão à flor da pele, e as pessoas não sabem lidar com o problema. E a falta da gestão dessa casa agora, o problema só está aumentando. E o impulso pode levar essas pessoas a tomarem decisões erradas, seja financeiramente. Como é que a carne lida com o dinheiro? Essa estrutura que nós chamamos de carne, aquilo que resiste a Deus, essas pessoas se acham imerecedoras. Elas acham que não tem lugar na mesa de Deus. Pior, elas acreditam que se não fizerem, não merecem.
É um certo tipo de pessoa que acha que precisa fazer para merecer. A maior mentira da religião é que você merece só depois que você fez. A verdade é, você merece porque você é filho de Deus. Você entende isso? Então, o autocontrole nos dará o quê? Uma vida mais saudável, uma vida de calma. Já estamos vivendo em ambientes inflamados, gente confusa, pessoas difíceis de lidar. Eu estou falando que nós vivemos no meio de um povo que às vezes não sabe para onde está indo. E nós vamos ter que lidar com essas pessoas. Você vai ter que lidar talvez com pessoas da sua família, parentes, amigos. Você está numa faculdade, vai ter que lidar com pessoas assim. Você trabalha com pessoas assim diariamente. Você vai ter que saber tratar essas pessoas. E o Espírito de Deus em você vai te dar sabedoria para lidar com essas pessoas. Você está entendendo isso? Quantas foram as vezes que você agiu por impulso? Lembra? Você lembra disso? Lembra dos erros que você viveu? Lembra do que você colheu por viver por impulso? Lembra? Qual que é o resultado de viver por impulsos? Fracasso. A Bíblia está cheia de pessoas que viveram pelo impulso. Pessoas que não conseguiam deixar aquele impulso da carne. Por exemplo, você vai ver isso em muitos relatos da Bíblia. Lembra de Israel no deserto? Israel saiu do Egito 430 anos escravo. Agora Deus vai levá-los para uma terra prometida. E no processo da terra prometida, eles estão num deserto. É o caminho da terra prometida, do Egito para a terra prometida, no meio de um deserto. E caminhando nesse deserto, o povo tem saudade da comida do Egito. Eles estão sendo guiados por Deus. E perceba, Deus mudou o que na vida deles? Quando tirou do Egito, Deus mudou a sua alimentação. Eles não comiam mais o resto, porque no Egito eles eram livres, eram escravos. Escravo come o que? Resto. Eles tinham saudade. Olhe bem, como alguém pode ter saudade de viver como escravo? Alguém guiado pela carne, alguém que vive pelo impulso. E no deserto, agindo por impulso, eles murmuraram contra Deus. Começaram a reclamar, porque essa é a linguagem, essa é a frequência de alguém carnal. Ele reclama de tudo. Nada está bom, nada chega. A pessoa que vive pela carne é uma pessoa que só sabe lamentar. E todo mundo é o culpado. Ele está certo, todo mundo está errado. Você conhece alguém assim? Amanhã diz para ele: o pastor falou de você lá na igreja. Onde? Você foi alvo da nossa... O pastor falou de você lá. O fato é que tem pessoas assim. Olhe bem, indo para um lugar de bênção, eles têm saudade do quê? Passado. Aonde a carne te prende? A carne sempre prenderá você ao passado. Você sempre vai ficar olhando para trás, pensando no que teve, pensando no que passou. Há pessoas que vivem idolatrando o passado. Eles têm saudade da comida do Egito. Meu irmão, pelo amor de Deus, não tenha nenhum tipo de saudade do teu passado. Tem gente que fica falando do passado, o que foi, o que fez. Irmão, por favor, do seu passado, diz a palavra, o Senhor nem se lembra mais, deixando para trás todas as coisas, amém? Então o povo, agindo por impulso, murmurou. Quantas vezes você murmurou por impulso? E lembra que eles estavam no meio de um povo murmurador. Não foi Israel que murmurou, o misto de gente murmurava. E Israel aprendeu com eles a murmurar. Quando você não vive no Espírito, você vai ficando suscetível. Você vai sendo influenciado pelo meio aonde você vive. O fato é que ser guiado pelo Espírito é viver uma vida diferente. Então você vai ver Esaú, ele chega em casa e tem fome, e ele vendeu o seu direito de primogenitura. Você lembra do irmão de Jacó? Lembra? Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de comida. Olha o que faz a carne, o agir por impulso. Ele tinha fome, ele disse assim para o irmão dele Jacó: do que me adianta esse direito? Toma a minha primogenitura, que era dele por direito. Ele abriu mão do que era seu, pelo impulso. Muitos de nós abrem mão dos seus direitos. Muitos de nós negociam pelo impulso, abrindo mão daquilo que o Senhor nos deu. Então você vai ver também
Saul, lembra do rei Saul? Oi, você lembra dele? Ele olha para Davi com inveja. Ele não gosta de Davi. Ele não gosta de Davi? Não. Saul representa a carne. A carne não gosta de alguém que é guiado pelo Espírito. A carne não sente paz com alguém cheio de Deus. Se você estiver cheio de Deus, você vai entrar em alguns lugares, as pessoas não vão gostar de você, porque os demônios que estão nela vão querer se agitar, não vão querer estar perto de você. Mas também, se você fofocar, as pessoas também não vão querer estar perto de você. Se você falar mal dos outros, as pessoas também. Porque o meu irmão disse: não, pastor, porque eu vou falando tudo que está errado, e as pessoas vão indo embora. Isso é certo, né? Não, irmão, você não precisa falar nada disso. Você tem que amar as pessoas. Se você amando elas forem embora, aí você está certo. Agora, se você estiver metralhando todo mundo, falando que todo mundo está errado, irmão, todo mundo foi embora, inclusive Deus. Ele foi com essas pessoas. Ou seja, nós precisamos entender: Saul atacando Davi. O que é essa batalha? Carne e espírito. E o rei Saul era um rei. O que ele era? Um rei que estava atormentado por espíritos malignos. Uma pessoa que vive na carne, ela vive atormentada. Ela vive sem poder dormir, ela vive mendigando carinho, ela vive mendigando amor. Uma pessoa que vive na carne, ela vive aprisionada. Então agora Saul, impulsionado, age errado, lançando uma lança contra Davi. Ele pega a sua lança e joga contra Davi. E diz que Davi em nenhum momento revidou aquele lançar. Davi permaneceu. Você está entendendo isso? Diga assim: viver no Espírito me dará sabedoria para lidar com diferentes situações. Não tenta lidar com essas situações de forma natural. Alimenta seu espírito. Aprenda a lidar com isso de forma espiritual. Você está aqui, meu irmão? Então é interessante pensar nisso. Pastor, por que eu vou fazer um jejum? Por que eu vou dizer não para algumas coisas? Porque dizendo não para algumas coisas, você vai alimentar o seu espírito. E quando você está jejuando, você está expondo as forças. Essas forças são como apetites carnais. A fome da carne. A carne, ela quer tudo que é errado. É o que Paulo diz: o bem que eu quero fazer não faço, já o mal que eu não quero, acabo fazendo. A pessoa acredita que pode mudar, mas não consegue mudar. Há hábitos em você, há coisas na sua vida que você está tolerando e não consegue mudar, porque não está entendendo que a morada da mudança é o Espírito. Você está aqui, meu irmão? Então essa fome, a fome que eu falo não é fome de pão e nem de água somente. A fome que eu falo aqui é justamente essas fomes existenciais. Diga assim: fome existencial. O que é uma fome existencial? A fome existencial, ela nasce de uma pessoa que está buscando algo para satisfazer. Eu quero que aquilo me complete. Eu quero que agora mais um carro, mais talvez uma casa. Eu quero que mais um passeio. Eu quero que alguma coisa me preencha. A fome existencial nasce de dentro de alguém que está buscando alguma coisa para ser completo, sendo que na verdade a única coisa que nos completa realmente é o Senhor. Você entende que o vazio que tem dentro do homem não pode ser preenchido por outra coisa? E nós vemos hoje uma geração buscando o quê? Eu quero preencher esse vazio. Então eu sou intenso, eu quero coisas, eu quero as drogas, eu quero o álcool, eu quero a prostituição, eu quero uma vida torta, eu quero ser cheio. E no final desse processo, a pessoa se vê como? Vazia. Porque esse vazio existencial vem justamente disso. Essa fome que o homem tem, a gente busca alguma coisa, sendo que na verdade o que vai nos preencher mesmo é andar com Deus, é viver junto com Deus. Então se você talvez vive essa busca incessante, eu preciso de algo para me satisfazer, tome cuidado. Isso tudo pode ser o impulso da carne, levando você a ter essa fome existencial. Pastor, então eu tenho que começar um tempo diferente na minha vida. Sim, dizer não a muita coisa. Diga assim: dizer não. Diga assim: dizer não
Há muita coisa. Você vai ter que dizer não para algumas companhias. Você vai ter que dizer não para alguns lugares. Você vai ter que dizer não para coisas que você tem paixão, que você gosta, vai estar habituado a fazer. Vai ter que dizer não. Agora essa força do não virá do seu espírito. Porque sua carne diz sim para tudo. Para tudo você diz sim. Mas então dizer não para algumas coisas. Agora quando alguém está se abstendo, é sinal que a pessoa não está comendo? Oi? O que come alguém que decide dizer não? Bota para mim aí, João 4:34. Põe para mim aqui. João 4:34. Pastor, eu vou me abster de tudo isso. Eu vou ter que mudar minhas companhias, mudar meus ambientes. O que eu faço? Do que eu vou me alimentar? 4:34. Disse Jesus: a minha comida. Jesus estava sem comer. Os discípulos chegaram com comida e falaram: Jesus, a gente trouxe comida para você. Olha isso aqui. A minha comida, eu me alimento de fazer a vontade daquele que me enviou. Você não está aqui, eu acho, meu irmão. Você tem fome do quê? Você não tem fome de Deus, porque você está cheio de fome existencial. Eu preciso de uma casa para provar, de um carro para provar. Eu preciso de um lugar, sabe? Eu preciso de um cargo. Não. Você precisa ter a fome certa. O que Jesus está dizendo? Muitos aí estão comendo qualquer coisa. Eu sou seletivo no que como. Eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai. O que tem o poder de satisfazer o homem? A vontade do Pai. Porque a vontade é doce. Você nunca vai ser feliz fora da vontade de Deus. Você só é feliz e completo na vontade de Deus. E eu oro que Ele te leve para o centro da vontade dEle. Pastor, eu quero ir para lá, o que eu faço primeiro? Diga não. Diga não a alguma coisa. Diga não para você. Tem autocontrole sobre a sua mente. Tem autocontrole sobre suas emoções. Pare de lamentar e se levante e diga: não, chega. Eu vou dominar a minha mente, dominar o meu interior. Paulo diz: se preciso for, eu vou esmurrar o meu corpo até que eu possa chegar lá. Se pegue por dentro, mude. Pare nesse momento e avalie a sua vida. Pastor, não dá. Não é que não dá. Você está vivendo a partir do lugar errado. Estou vivendo do lado de fora, tudo errado. Tenho que viver do lado de dentro. Tudo começa de dentro para fora. Você está aqui mesmo? Então quem se abstém de algumas coisas não está comendo? Pelo contrário, quem diz não para muita coisa está comendo a vontade do Pai. E eu oro que você se alimente da coisa certa. A questão é: temos fome? Muito. Pastor, você está dizendo que é pecado desejar prosperar. Volto a dizer, seja maduro. Não é isso. A questão é: qual é a motivação? Qual é a motivação por trás disso? Qual é a razão da sua busca? Entenda que não é o que você está fazendo. Deus não está vendo isso. Deus está vendo além disso, o seu coração. Você entende? Então a questão é: você tem fome do quê? Há pessoas que têm fome das coisas erradas, têm a fome das coisas certas. E sabe o que é lindo depois de um tempo de abstinência? Sabe o que é lindo depois de um tempo que você diz não? Quando você cala a carne, você vai fazer nascer um novo ciclo de fome. E eu oro para que nasça um novo ciclo de fome na sua vida. A palavra vai dizer no livro do profeta Ageu que haverá fome de sede, a fome de pão. Não é fome de pão nem fome de água, mas é fome de se ouvir a palavra do Senhor. As pessoas terão fome, não é de pão e não é de água. As pessoas vão estar sedentas e andarão de mar a mar buscando a palavra. E talvez você vai estar do lado de alguém, você vai estar convivendo com alguém que precisa da palavra. E você tem o que para dar para essa pessoa? Nada. Porque também está se alimentando da forma errada. Você percebe uma pessoa vivendo nessa superfície. É muito fácil ver. Eles frequentam a igreja, eles vêm todo domingo. Todo domingo ele vem e bate o ponto. Ele tem medo de ir para o inferno. Ele não vem por amor, por paixão. Ele vem por obrigação. Tudo pesa, o trabalho da igreja pesa, a igreja fica chata. Aí forte house de terça, aí muito fit de quarta, aí muito de sexta. Essa pessoa não tem força para gastar para Deus, porque
está se alimentando da coisa errada. Você está comendo muita coisa da terra. Você deveria se alimentar das coisas do céu. Pastor, eu quero agora mudar isso. Como faço? Bota para mim aqui Efésios 4:22. Já vamos terminar, tá bom, irmão? Fica tranquilo. A carne já gritou aí, né? Ai, quero dormir. Hã? A carne fala, né? No culto, uma soneira, já viu? E aí em casa? Vamos olhar a reprise do esporte. O que deu lá? Vai dormir 4 da manhã, levanta às 6 para trabalhar. Hã? Bota para mim, bota para mim. Efésios 4:22. Eu que nem aquele lá, corta para mim. Põe aí, Efésios 4:22. Se não, lê aqui na minha Bíblia. Aí, a vos despir, a carne tem uma roupa, e o espírito também. Paulo dizendo, vocês precisam se despir, tirar do velho homem, do vosso procedimento anterior. Como que eu vivia antes? Pastor, eu estou na igreja, eu estou vivendo igual antes. Quem que está errado? A igreja? Quem que está errado? Bate no peitinho disso. É ruim dizer, né? A carne não quer assumir o compromisso. Não, o problema mesmo é minha mulher. Não é você, amor. Estou parafraseando. Problema mesmo é meu marido. Problema é meu trabalho. O problema é que você não tirou ainda o procedimento do velho homem. O velho homem opera em você. A velha mulher está falando na sua boca todo dia, reclamando de tudo. O velho está lutando contra o novo. Um dia eu disse assim numa igreja, manda o velho embora. Uma mulher levantou e falou, já mandei ele embora, não vai. Olha aí que o velho não era tão velho assim. O que é o velho procedimento? Como que você falava? Você perdoava as pessoas? Não, pastor, eu era sangue nos olhos. E agora? Continuo sangue nos olhos, mais crente. Pastor, eu era de poucos amigos, agora piorei, agora não tenho amigo nenhum. Há pessoas que não mudaram o velho homem. O velho homem come o que mesmo? O procedimento do passado. A sua mente está se alimentando de coisas do passado. Você fala sobre coisas do passado. Você vive debaixo do efeito do velho homem, do vosso procedimento anterior. Agora, olha o que diz aqui. Você tem que se. A palavra despir ali é como tirar uma roupa. Você levanta pela manhã, amém? Amém? A mãe vai levantar 6, 6:30, 7 horas, 5 horas. Vai tomar um banho, vai escovar o dentinho, vai botar uma roupa e trabalhar. Ou vai trabalhar pelado? Não, acho que não. Nesse frio ainda não dá, não? Você vai botar o que amanhã? Oi? É a roupa que escolhe você ou você que escolhe a roupa? Então você tem que escolher o que vai viver. Simples. Amanhã quando você levantar, você vai ter que escolher no que pensar. Se botou na cabeça dizendo, meu Deus, eu sou um quebrado mesmo falido. Irmão, você vai ser um quebrado falido. Não, Senhor, eu sou mais que vencedor. Está tudo, Deus me deu, Deus me abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Quando você se ergue, se desperta, você tem que tirar algo. Se despir é tirar. Antes de receber, você vai ter que tirar, remover da sua vida. Porque a carne está instalando uma forma de pensar, um jeito de ser. Bota o outro versículo para mim. Você vai ter que despir do velho homem, amém? Você está aí? E vos renovar no espírito da vossa mente. Olha, vai mudar a maneira de pensar. Vamos lá. Próximo versículo. Não, volta lá. Nós vamos conseguir se dar bem nós aí no dia. E a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Se é para Jesus, aplauda de verdade aí. Deus está chamando pessoas que vão viver debaixo dessa realidade. Viver como um novo homem, criado segundo Deus. Isso é ruim? Essa é a sua verdadeira identidade. E a carne quer esconder isso de você. Então, para que eu possa viver a realidade do novo homem, esse novo homem aqui tem um nome: Cristo. Cristo vive em mim, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Cara, seu comportamento mudou por quê? Porque Cristo vive em mim.
Você não usa mais aquilo por quê? Porque Cristo vive em mim. Você não fala mais besteira por quê? Porque Cristo vive em mim. Não tem nada a ver com virar evangélico, nada a ver com isso. Tem a ver em mudar o comportamento, porque a carne tem um comportamento do velho homem. Por isso, quando você vê uma briga, você ama a briga. Viu, gente? Eu dou uma, como é que os caras dizem? Eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Já viu gente assim? Vê fofoca, ele está no meio. Vê rebelião, ele está junto. E diz assim: não, pastor, estou só para interceder. Por favor, pessoas carnais andam com pessoas carnais. Agora, pessoas que têm o Espírito de Deus andam unidas na mesma direção. Perceba, você tem que tirar o velho homem daí. É Deus que faz isso. Você escolhe se despir do velho homem. Vai vir a mentalidade do velho homem, você vai dizer: não, isso aqui é do velho homem. Eu estou agora vivendo debaixo da influência do novo homem criado segundo Cristo. Você está comigo, irmão? Diga assim: viver debaixo da realidade do novo homem. Como sua esposa gostaria desse novo homem em casa? E ajudar bastante ela. E como nós maridos também gostaríamos de ter a nova mulher em casa. Que tem dias que você olha assim, tem 3 pessoas falando naquela boca. Isso acontece lá em casa? Tem dias que dispara, tem 5, não é nem 3, é 7. Que tem gente que ama isso. Tem gente que dá força para o velho homem. E ainda tem até um jargão: você me conhece, sabe como eu sou. Nasci assim, vou morrer assim. Boa, irmão, vai morrer rapidinho, irmão, vai morrer mesmo. Deus criou você, mas não do jeito que você é. Deus criou você debaixo dessa realidade do novo homem. Esse novo homem, essa nova mulher tem muito mais habilidade e capacidade. Esse novo homem está pronto para coisas novas. O velho só vive coisas velhas. Então, quando você se depara com essa realidade, o novo homem come. Do que o novo homem se alimenta? O que nutre o novo homem? A vontade do Pai. Por isso que você se abster de algumas coisas, calar a carne, dá uma força no espírito, e seu espírito diz assim para a carne: acabou, você não domina mais essa vida. Isso vai gerar uma mudança tão radical. Isso vai mudar a sua maneira de ser. Então, dentro dessa realidade, eu quero que você entenda isso. Essa força dentro de nós resiste a tudo. Diga assim comigo: há forças que resistem a tudo. Bota para mim aí Mateus 17, 21. Mateus capítulo 17, verso 21. Tem forças que resistem a tudo. Só não resiste jejum e oração. Mas essa espécie de demônios ali é estrutura. Essa espécie, porque tem uma espécie, quer dizer que não é tudo igual. Você não está lutando contra o mesmo. Pastor, acho que é a mesma luta do ano passado. Não, esse ano tem uma outra espécie de problema. E tem uma outra espécie de força espiritual por trás disso. Mas essa espécie tem que descobrir o quê? Que espécie? E saber como lutar contra ela. Aqui está a chave. Mas essa espécie de demônio não sai, não é vencida, a não ser com oração e jejum. Essa é a irmã gêmea do jejum. Porque se você vive no Espírito, você tem uma linguagem. E a oração é um meio de comunicação. Se você vive uma vida sem oração, você não sabe o que é viver para Deus. Um cristão que não ora, ele não pode dizer que conhece Deus. É como você estar do lado da pessoa que você mais ama e não falar com ela. Já viveu isso na sua casa? No seu casamento? Não precisa levantar a mão, você já viveu. Tem dias que é assim, né? Nunca aconteceu lá? Lá pelas tantas brigaram os dois, porque às vezes briga, né? Dá uma briga assim, foi dormir, você dá uma cutucada assim, e vem aquela cotovelada na costela. Nunca viveu isso? Acontece. Agora a questão é que você está do lado de Deus, você anda com Deus, Deus criou você, Ele sabe o melhor para a sua vida, e você não fala com Ele. Você pode estar ignorando a pessoa que você mais deveria estar amando e comunicando. Então a oração cria uma conexão. Diga assim comigo: forças que não resistem jejum e oração.
Não sei qual é a força que está segurando sua vida financeira. Você pode orar e jejuar, e essa resistência tem que ser quebrada. Você pode orar e jejuar pelo seu filho. Você pode tirar um tempo de jejum pelo seu filho, e não importa qual seja a resistência, essa resistência será removida. É simples. É viver uma vida diferente da vida do mundo. E essa diferença você vai ter que mostrar para as pessoas? Não, essas obras vão aparecer. Daniel capítulo 1, Daniel não quis comer na mesa da Babilônia. A mesa da Babilônia é uma mesa religiosa. A mesa da Babilônia é a mesa de, sabe, daquelas pessoas que se acham super espirituais. Daniel não quis comer na mesa da confusão. Daniel disse: eu não vou comer dos manjares do rei da Babilônia. E ele passou um período sem aquele alimento. E diz que passados dias foi se verificar que Daniel estava muito melhor do que aqueles que comeram naquela mesa. Esse é o problema. Você pode estar comendo com as pessoas erradas, comendo comida espiritual errada. Você pode estar nas mesas erradas. As mesas da Babilônia estão aí. Alguém vai chamar você para sentar na mesa da Babilônia, sabe? Vamos relembrar o seu passado. Vamos aqui falar, né? Vamos tirar só aqui uma hora para a gente dar uma desviada e tudo certo. Não dá. A mesa da Babilônia, você tem que olhar para ela e dizer: não. Eu oro para que você diga não para essa mesa da Babilônia. Não deixe que a Babilônia venha para sua casa e instale essa mesa. O que é a mesa da Babilônia? É um homem e uma mulher que não estão alinhados com o propósito. É onde a mulher é a cabeça e o homem agora ele se submete a isso. Está errado? A palavra diz que o homem é o cabeça. É uma casa onde as pessoas não têm harmonia, porque Babilônia significa confusão. Se você gosta de confusão, se você ama esse ambiente de conflitos, é a mesa da Babilônia que tocou você. E sabe que muitos de nós comeram na mesa da Babilônia? Porque nossos pais nos colocaram lá, porque as gerações passadas colocaram essa comida e nós comemos esse alimento. É como uma família que tem uma comida tradicional. Qual é a comida tradicional da sua família? Lá tem um prato que vocês comem meio que direto, com certeza deve ter. Não deve ser sopa, né, irmão? Deve ser churrasco. Mas deve ter uma comida que tradicionalmente vocês comem. E espiritualmente falando, perceba, pega isso aqui. De forma espiritual também tem alimentos espirituais que sempre entram na nossa casa, sempre estão à mesa. E há pessoas que estão comendo hoje na mesa da Babilônia aquilo que os seus antepassados também já comeram. Você entende isso? O divórcio, uma forma de se alimentar. Vícios, uma forma de se alimentar. Existe então um momento que você tem que dizer não para a mesa da Babilônia. Fala isso para o seu irmão do seu lado. Diga não para a mesa da Babilônia. Fala aí para ele com fé. Diga não para essa mesa maldita. Você está comigo, irmão? Pastor, eu posso jejuar então? Por algumas causas você deve. Jesus não está condenando o jejum, ele está mostrando como fazer. E olha o que ele diz: e aquele que estiver de jejum da forma correta receberá o quê? Recompensa. Porque o Pai que vê o secreto recompensará. Pastor, então não posso contar para ninguém que eu estou de jejum. Não é isso. Se a gente está lendo que Jesus fez um jejum de 40 dias. Se nós estamos lendo isso é porque ele fez o quê? Ele contou para alguém. Não é problema você falar que está de jejum. A questão é você permanecer nessa estação, na posição correta. Não adianta você jejuar e não alimentar seu espírito, não ler a palavra, não ter um tempo de oração. Coloca um louvor, tem um tempo ali de comunhão com Deus. É interessante você pensar nisso. Por quê? Daniel é uma figura de alguém que diz não para essa mesa da Babilônia. Daniel capítulo 9, verso 15. Daniel está jejuando e orando. Olhe bem, em oração e jejum pela sua nação. Ele não está simplesmente orando e jejuando por qualquer coisa. Ele está orando e jejuando com um propósito. Você nunca vai começar a viver no Espírito sem um propósito. Você pode, imagina, eu penso a igreja brasileira orando e jejuando pelo Brasil. Mas orando não para que Deus coloque A ou B, não. Para que Deus faça a sua vontade. Assim na terra como é no céu. Ou seja, Daniel está orando e jejuando, e durante o jejum, veja, no final, um anjo vem, Gabriel vem e diz: Daniel, homem muito amado, desde que você começou a clamar,
nós estamos nos movendo a teu favor. A palavra que eu trago para você, se você começar a andar nessa nova identidade, com esse tempo de disciplina espiritual, eu oro porque assim como Daniel, o céu possa intervir na sua vida. Eu não sei que intervenção você precisa. Intervenção é Deus entrando na sua vida, é Deus entrando na sua casa, é Deus entrando na sua empresa, é Deus entrando na sua saúde, é Deus entrando na vida dos seus filhos. Mas Daniel recebeu isso no começo? Quando? No final. Aqui está porque muita gente desanima. Pastor, eu estou tentando me dominar, o autocontrole aqui eu estou tentando. Aí a carne fica alvoroçada e você se perde. Quando vê, falou que não devia, pensou que não devia, fez o que não devia. Daniel não recebeu no começo, ele recebeu no final. Porque o jejum faz isso. Toda vez que você estiver no jejum, ou estiver dizendo não para alguma coisa, entenda, não é não comer, não estou falando só disso. Não é o fato de só não se alimentar, é o fato de você dizer não para algumas coisas. Toda vez que você estiver vivendo uma disciplina e se desenvolvendo nessa disciplina, você vai aprender que o jejum, ele gera inícios. Diga assim, começos. Mateus 4, Jesus está num tempo de deserto. Onde ele está? E você pode também estar num deserto. Um deserto emocional, um deserto financeiro. Jesus está num deserto, mas ele está em jejum. E diz que, olhe bem, Mateus 4, saiu do deserto. O que tirou Jesus do deserto? O jejum. No deserto ele disse não para Satanás. O diabo veio e disse: se você é filho, olha como o diabo é sujo. Quis colocar dúvida, quis colocar um ponto de interrogação. Já teve problemas na sua vida que você ficou pensando: meu Deus, será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus está comigo? Já viveu isso? Uma crise de fé e você diz: será, meu Deus? Diz que Jesus saiu do deserto, e o texto vai dizer: e saiu cheio do Espírito. Olha que poderoso. Durante um tempo de dificuldade, Jesus permaneceu. Uma disciplina espiritual, buscando a face de Deus. E buscando a Deus, ele saiu vazio? Ele saiu vazio. Todas as vezes que você estiver num processo conectado com Deus, você nunca sairá vazio. Você sempre sairá cheio do Espírito de Deus. Agora o problema é, você está vazio. E você deveria passar por um processo para ser cheio do Espírito. O jejum vai nos ajudar nisso. Esse tempo de disciplina espiritual. Pastor, eu vou fazer esse jejum, eu preciso dizer não para tanta coisa. Calma. Peça para o Senhor guiar você. Porque aquilo que te enche, te governa. Se o Espírito Santo encher você, você vai ser governado pelo Espírito. Joel 2,28 vai dizer que depois destas coisas derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Agora, se você voltar alguns textos antes de Joel 2,28, você vai ver que depois, esse é depois do quê? Depois de um jejum. Joel chama o povo, convoca eles para uma santa assembleia, aonde eles começam um jejum. E aí o Senhor diz: por conta do clamor, por conta dessa disciplina espiritual, eu vou derramar mais do meu Espírito sobre toda a carne. Pastor, e o que o Espírito vai fazer por mim? Mais energia, mais força, mais saúde, mais ânimo, mais vigor. Você conhece alguém que tem disciplina espiritual pelo seu vigor. Você sabe, não é gente cansada. É como Daniel, perseverou em oração e jejum até o fim. Você descobre quando alguém tem vida de disciplina espiritual. Essa pessoa é diferente. Não é gente cansada, não é gente bagunçada. É um certo tipo de pessoa que vive uma vida em ordem. Até porque aquilo que a carne quer gerar é só desordem. Então aqui você vai ver que o Espírito é derramado por meio disso. Depois dessas coisas, você vai ver também Esdras. Coloca para mim na tela Esdras 8, verso 21. Olha o que o jejum pode fazer num tempo de transição. Esdras capítulo 8, verso 21. Livro de Esdras. Você não lê a Bíblia em casa, vai ler na igreja, irmão. Glória a Deus por isso, amém, irmão? Glória a Deus. Está pegando aí? Tem um monte de coisa para dizer não, né? Pastor, tem uma lista. Tem que sair botando não. Então proclamei um. Oi? Ele sozinho? Todo mundo que estava envolvido.
Então não está errado você chamar a sua casa e dizer: gente, temos que mudar, nossos hábitos estão errados, temos que começar uma vida de disciplina espiritual. Proclamei um jejum ali junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus. Aprenda uma coisa: toda disciplina espiritual vai tirar o controle da sua vida da sua mão e vai colocar o controle na mão de Deus. Porque quando você entra num tempo de jejum e disciplina espiritual, você está humilhando o seu orgulho. E o nosso orgulho é a morada de todo o pecado. Diga assim: todo pecado nasce do orgulho. O que é o orgulho? Ai, pastor, eu não piso em ninguém, pastor. Eu não quero pisar em ninguém. Isso não é orgulho. O orgulho é um sentimento que você sozinho se basta, que você consegue sozinho. É aquele tipo de gente que não pede ajuda. É um certo sentimento de superioridade. É alguém que se encontra numa posição e olha para quem está lá embaixo e diz: coitados. Então, quando você entra num processo, você humilha o seu orgulho. Você está aqui? Diante do nosso Deus. A fim de lhe pedirmos, todo o tempo de disciplina tem que ter um clamor, um pedido. A fim de lhe pedirmos uma viagem segura. Marca isso aqui. Diga assim: um tempo de transição, de mudança. Eu estou dizendo para você, vai haver um tempo de mudança para você, para que o Senhor nos dê uma viagem segura. E eu oro, Pai, que o Senhor possa nos dar uma estação segura, um tempo de transição segura, para que nós e nossos filhos, oh glória. Você tem que jejuar. Ei, ora e jejua muito pelas crianças. Nesses 21 dias clama. Eu nem filho tenho, você é boca aberta não ter filho, por isso você tem que ter um filho, uma casa, uma bênção lá. Você tem que deixar alguém para levar seu legado adiante. Mas você tem que orar pelos seus filhos. Aqui está dizendo: nós vamos orar e clamar pelos nossos filhos. As nossas crianças precisam que você, como homem maduro, como mulher madura, interceda por eles. E todos os nossos bens. Meu Deus, pastor, isso aqui não se encaixa para mim, porque eu estou sem bens. Eu estou sem bens. Você acha que não tem. Você acha. Aqui é uma proclamação para aquilo que ainda Deus vai dar a você. Nesses dias onde você vai assumir uma disciplina espiritual, mais do que você tem, Ele te dará bens. É bem ali que está dizendo? O que tem ali no final? O que tem ali, meu irmão? É bens, é bênçãos. Então Ele guardará a nossa transição, nossos filhos e os nossos bens. Isso é poderoso demais. Pastor, quanto tempo perdido, dominado pela carne. Hoje você vai sair dessa mão maligna. Hoje você pode mudar a sua vida do lado de fora, mudando primeiro do lado de dentro. Você compreende isso? A nossa equipe pode subir aqui para a gente finalizar. Diga assim: nesse tempo haverá muita recompensa. Mas a recompensa é para aqueles que o buscam. Você vai ter que dizer não para você mesmo. Você vai ter que dizer não para os seus apetites. E não falo de comida física. Essa fome da alma, essa fome existencial que existe em todos nós. Paulo vai dizer em Filipenses 3,19 que haverá uma geração que o Deus deles é o estômago. Olhe bem, é gente dominada por uma fome. Você tem fome do quê? De servir mais a Deus? Você tem fome? Não se mexe agora, fica sentadinho bem quieto no seu lugar aí. Você tem fome do quê nesse tempo? De servir mais a Deus? De fazer grandes coisas para Deus? Pastor, eu não tenho força para fazer, porque não estava alimentando o Espírito. Pastor, eu quero construir algo para Deus. Você vai precisar estar alimentado por Deus para fazer isso. Você compreende? Então você vai ver que o Deus deles é o estômago, porque a fome tem o poder de te orientar. Você é orientado pela fome. Já viu uma pessoa com fome? Como é que é uma pessoa com fome? Primeiro, que um leão com fome está buscando uma presa. Se você dizer não para essas coisas, você vai ativar uma nova fome em você. Ou seja, os seus sentidos espirituais vão estar aguçados. Você vai ouvir melhor a voz de Deus. Você vai ficar mais sensível ao toque do Senhor.
Sabe, isso é poderoso. Há muitos anos nós estamos falando sobre o derramar, sobre o que Deus vai fazer. Mas o fato é, não há quem clame, não há quem busque a face do Senhor. Não há quem esteja totalmente tomado por essa fome. Então, quando o seu estômago lhe controla, Richard Foster vai dizer que ou você é senhor do seu estômago, ou você é escravo dele. Você pode hoje ser escravo de uma fome, um pecado, um mal que você diz: eu não consigo me libertar, eu não consigo deixar essas coisas. Volto a dizer, não se trata só de comida física, se trata de hábitos destrutivos, adoecedores, um jeito de ver a vida que você sabe que está errado e não consegue mudar. Mas quando você alimentar o seu espírito, esse espírito fortalecido vai humilhar a carne e vai mandar essa carne se calar. Você compreende? Pastor, você falou que Deus recompensa esses que estão no jejum, na oração, na disciplina espiritual. Sim. Agora, veja uma coisa: não é que Deus vai te dar algo porque você jejuou. Não é isso. O que o jejum faz? Alguém disse um dia: não, mas o jejum ele move a mão de Deus. Não tem nada a ver com isso. O jejum vai aumentar a sua fé, e sua fé vai aumentar os seus resultados. Você está entendendo isso? Não é que Deus vai fazer, a sua fé vai aumentar para que você possa viver tudo aquilo que já está feito. É totalmente diferente. Você está lutando contra os probleminha que nesse tempo, debaixo dessa palavra, você vai dar uma ordem. É uma ordem que sai da sua boca, é uma palavra de autoridade. E você vai dizer: cala-te vento, para de mar, cessa agora que eu estou passando. Qual é a sua resistência hoje? Qual é a sua maior resistência? Pastor, acho que é minha mente. Isso não vai conseguir parar você, porque seu espírito também tem uma forma de pensar. Qual é a sua maior resistência? Pastor, acho que as minhas emoções. É uma coisa tão louca. Eu estou cansado, eu estou cansada, eu não sei o que fazer. Porque a sua fome tem o poder de orientar você. Então, tudo isso é feito pelo jejum. Diga assim comigo: um tempo de faxina. Quando você se dispõe, ei, escute, quando você se dispõe a viver uma vida com uma conduta diferente, as coisas começam a se organizar. Há uma faxina dentro de você. Num processo, quando você se abstém de algo, há um processo de desintoxicação. Você vai sendo desintoxicado. Aquele material antigo, aquele lixo que tinha aí dentro, lixo emocional, lixo espiritual, tudo isso vai deixando a sua vida, porque acontece uma limpeza, uma desintoxicação dentro de você. Se tem alguma coisa tóxica dentro de você, isso vai ter que sair hoje em nome de Jesus. Você não nasceu para viver cheio de doenças, cheio de coisas ruins. Agora, para limpar a casa, você tem que abrir a casa. Tem que convidar Jesus para entrar em cada canto, fazer uma faxina. Até porque Ele não habita em lugar escuro, Ele não habita em lugar confuso, Ele habita em lugares alinhados. E lembra que você é templo do Espírito? Lembra que você é casa de Deus? Pastor, eu estou com a minha casa suja, o que eu faço? Eu estou com vergonha dele. Deixa ele entrar, porque ele vai limpar você por dentro. E se desintoxicar não é uma coisa fácil. Talvez você fala como você fala porque um dia um veneno entrou em você. Talvez você está sob o efeito de algo tóxico. Seus pais colocaram algo tóxico sobre você, uma situação que o diabo criou, a orfandade, a inferioridade, a depressão, talvez alguma coisa tóxica entrou em você. Mas durante esse tempo vai haver uma limpeza, uma faxina no seu interior. Sabe, isso é tão poderoso. É quando essa casa é habitada pelo Senhor totalmente. É quando Deus não fica do lado de fora da sua vida. É quando Deus bate na sua porta. Porque assim como diz a palavra, Apocalipse 3:21, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e sentarei na mesa com ele. Permitir que ele entre, que ele organize, que ele restaure. O que eu vejo de pessoas intoxicadas pela religião, ouvido intoxicado, a boca, as palavras intoxicadas. Nesse processo você vai viver esse processo de limpeza.
Cada célula que foi contaminada vai ser limpa. Você entende isso? Tudo isso é um bem espiritual, sim ou não? Mas o jejum também desencadeia muitas coisas boas em relação à sua saúde. O que o jejum pode fazer pela sua saúde? O metabolismo aumenta, a energia aumenta, a glicemia diminui, há um aumento de imunidade. Então você que está doente, fica tranquilo, vai ser curado. Parar de ser fraco para essas doencinhas de nada aí. Então você vai viver também o que? Ele vai refrear a inflamação, desacelera o processo de envelhecimento. Meu Deus! Você que tem 18 anos parece um velho. Você garota que tem 17 anos parece uma tia. Tem gente assim que é velho, mas não é que é velho por fora, é velho por dentro. E há uma promessa para você. A palavra está dizendo em Ezequiel 36:26: eu vos darei um espírito novo. Pastor, você quer dizer que Deus nos deu uma arma para ficar mais novo? Mais novo? Hã? Mais jovem. Por isso que você olha para Daniel e ele parecia melhor do que aqueles que tinham comido qualquer coisa da terra. E eu declaro que você vai, irmão, você vai ter saúde em abundância, vida em abundância. Você está aqui? Desacelera o processo de envelhecimento. Há uma redução nesses hormônios que provocam o câncer. É uma série de coisas, previne Alzheimer, tem uma série de coisas, mas a melhor de todas é que você vai sendo limpo. Pastor, mas daí eu vou me abster de tudo isso. Será que eu não vou passar mal? Não. Você vai passar os melhores dias da sua vida. Essa autofagia, esse se abster, essa palavra autofagia, auto se alimentar. Se você não comer algumas coisas, aí dentro de você tem um monte de energia guardada. Você só vai trocar a comida, você não vai comer do lado de fora, mas vai se alimentar do lado de dentro. Porque há uma mesa espiritual onde Jesus está servindo você. Eu quero que você fique em pé nessa noite. Eu quero que você hoje...